internet, antes presa a cabos, agora voa em liberdade, repetida pelo sinal de milhares de antenas espalhados por todo o Brasil. Agora, nós vamos conhecer um site super atualizado que tem os principais dados do país sobre a área de telecom. Teleco é um site que traz diversas informações úteis sobre as telecomunicações no Brasil e no exterior. No item Temas 2012, encontramos os principais assuntos discutidos este ano sobre as redes. Todos os temas trazem gráficos e tabelas para um melhor entendimento do assunto. No link Telecom é possível visualizar a qualidade das operadoras de telefone, internet e televisão, o número de reclamações recebidas, os juros aplicados aos serviços e um infográfico com os preços dos planos das operadoras de celular. Na aba móvel, existe uma tabela muito interessante que mostra por estado a quantidade de antenas de transmissão de sinal de celulares. Você sabia que o estado de Roraima é o que conta com a menor quantidade de antenas no Brasil? São apenas 91. Em Radiofusão estão as informações sobre TV digital no Brasil, cronograma, cobertura, TV e receptores, e também um link para tirar suas principais dúvidas. A internet, os serviços de telefonia, televisão e rádio são tão importantes para a democracia que vale a pena salvar o site em seus favoritos e sempre se manter atualizado. Gostou dessa dica? Compartilhe! Quem continua esse papo é uma pessoa que entende absolutamente tudo sobre esse assunto. É o professor Vitor Baranalça, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, que dá o prazer da sua visita para a gente. Pela internet, contamos com a presença virtual do André Moura Gomes, que é do Ministério das Comunicações, e também do professor Francisco de Assis Tejo, professor da Universidade Federal de Campina Grande. Obrigado por todos estarem aqui com a gente. Professor, obrigado pela sua visita. Você me assustou, dizendo que eu sei tudo. Eu acho que sim, você sabe bastante coisa, na verdade. Bom, então vamos falar sobre coisas interessantes. Vamos lá. Telefone celular. Até pouco tempo atrás era um tijolo. Hoje é quase que um chip. Houve uma evolução muito grande nesse processo. O conceito da telefonia celular, ele é antigo ainda. Então, você tem uma estação radiobase, que se comunica com o seu celular, e a pessoa no celular se comunica com a radiação da radiobase. Então, tanto o seu aparelhinho emite radiação eletromagnética, como a antena emite radiação eletromagnética. Só que o seu aparelhinho fica a 5 centímetros da sua cabeça. Então a radiação é muito maior. Em compensação, a antena irradia durante todo o tempo, à procura de novos clientes. Então são dois problemas que merecem questionamento. Quando se fala em radiação, isso pode assustar um pouquinho. E se a gente for lá no dicionário Aurélio, é simples. Radiação é a propagação de energia através do espaço. A grande diferença da radiação eletromagnética é que ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, um sinal de apagar a luz, por exemplo, gera uma radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética continua a se propagar para o espaço sideral. Então nós estamos mandando mensagens para Marte, Júpiter, etc. E é uma coisa nova, porque há 120 anos nós não tínhamos nada que emitia radiação. Não existia o rádio, a televisão, a internet, essas coisas assim. O que é importante da radiação eletromagnética? É o tamanho da onda. O tamanho da onda funciona como um casamento entre o emissor e o receptor. Então, vamos colocar um exemplo, uma experiência que vocês não devem fazer. Forno de micro-ondas, pegamos vários pãezinhos franceses, cortamos no meio,
No primeiro nós colocamos um ratinho, para ser mais técnico, um murino. No outro pão nós colocamos baratas. No outro pão nós colocamos... Deixa eu só pedir um favor para o senhor. Eu preciso trocar o seu microfone, que está com algum probleminha, para só continuar essa história. Eu vou chamar os nossos convidados aqui para continuar, né? Enquanto a gente troca o seu microfone, mas eu quero saber o resto da história, da experiência, que a gente não deve fazer, ok? Muito bem. Vamos lá. Eu queria chamar de novo aqui o meu amigo do Ministério das Comunicações, porque é o seguinte, existem várias cidades que têm legislações específicas sobre o uso das antenas celulares em de diversas formas, né? Então, explica pra gente como é que funciona isso. Quer dizer, o município cria uma regra e aí são regras independentes? Como é que o governo federal está vendo isso? Marcelo, essa pergunta é muito importante, né? Atualmente, de fato, vários municípios têm criado leis que são restritivas à instalação de antenas, né? Em geral, as leis têm dois tipos de preocupação. Um em relação à saúde, né? Como já foi mencionado no programa, que, de fato, até onde se sabe, né? Não existem evidências de danos comprovados à saúde. Enfim, depois a gente pode continuar esse debate. E uma outra preocupação é com a paisagem urbana. O Ministério que os parâmetros relacionados à emissão de radiação são definidos em nível internacional. Então, são dólares despendidos por instituições internacionais que definem esses limites que se aplicam a todo mundo. De maneira que essas leis municipais fazem restrição à instalação de antenas com base nessa questão da saúde, não tem, em princípio, uma preocupação legítima, porque não há locais específicos de cada município que justifiquem um nível de emissão menor do que o definido em parâmetros internacionais. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que é assim, o cigarro, até alguns anos atrás, 30, 20 anos atrás, o próprio Ministério da Saúde ele não se posicionava com a questão do cigarro. O que a gente está demandando aqui hoje, nesse bate-papo, é se daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai descobrir que as radiações, de fato, têm algum impacto na vida das pessoas. Né? O caso, por exemplo, de algumas pessoas que moram no interior e que é construída uma estação radiobase, que é onde a antena do celular se propaga, o sinal do celular propaga, do lado da casa do sujeito. Né? Como é que é isso? Quer dizer, perto de hospital, perto de escola, tem muitas associações, inclusive, que estão se organizando para organizar essa questão das antenas. Eu queria chamar a pergunta é para o Ministério das Comunicações, mas eu vou pedir para o nosso professor, que está em Campina Grande, responder isso, essa questão. Professor Francisco, como é que você vê essa questão do sujeito um dia acordar com uma antena celular de 5 metros do lado da cabeça dele? Olha, é bastante preocupante. Meu posicionamento não é de hoje. Eu estudo esse assunto há quase 30 anos. Então, a literatura recente, por exemplo, em maio de 2011, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, classificou a radiação eletromagnética não ionizante, que vai até 300 GHz, como possivelmente carcinogênica, nível 2B, isso é a página da agência, qualquer um pode acessar. O que é que significa termos para que a população possa perceber melhor? Significa que ela está em pé de igualdade com o cigarro, com a emissão de CO2 e outros agentes que não me vêm à memória agora. O que é que significa isso? Significa também que devemos ter precaução quanto ao uso da radiação. Como eu estava falando anteriormente, né? Veja bem, dependendo do comprimento de onda, você pode ter efeitos diferentes, penetrando mais ou penetrando menos no organismo. O nosso organismo, ele tem memória, ele aprende.
Então, veja bem, se eu, por exemplo, fizer uma pressão no seu ombro direito ou esquerdo, todo dia, uma pressão, não precisa ser muito intensa, mas durante 10, 15 minutos, todo dia no mesmo local, eu garanto que ao cabo de algum dia você pode ter uma lesão, dependendo da compleição da sua musculatura, você pode ter uma lesão maior ou menor. É semelhante às lesões, às microlesões, que os corredores, os que fazem ginástica em academias, terminam desenvolvendo, porque é uma exposição mecânica contínua, prolongada. Então, a questão toda é que as operadoras e a Anatel e o Ministério das Comunicações só consideram, para essa discussão, os níveis elevados e de curta duração. Legal. Cujos efeitos são os efeitos térmicos. Só isso. Tá bom. Não considero os efeitos não térmicos. Muito obrigado. Eu queria te chamar agora, já finalmente conseguimos resolver aqui a questão do áudio. Queria convidar o senhor para continuar o seu pensamento. Né? Marcelo, muito obrigado. Eu acho que você estava falando baixo. Então, basicamente, um forno de micro-ondas doméstico. Coloco vários pãezinhos franceses. Em um deles eu coloco um ratinho, em outro eu coloco uma barata, em outro eu coloco uma formiga. Ligo o micro-ondas. O ratinho imediatamente entra em parada cardiorrespiratória. Porque a onda eletromagnética, passando através da coluna cervical do ratinho, interrompe a corrente, ele para de respirar e morre. A barata só vai morrer quando o pão estiver quente. E a formiga vai morrer somente quando o pão estiver muito quente. Então, essa experiência demonstra o efeito biológico do comprimento de onda da radiação. Na telefonia celular, escolheram uma radiação da ordem de 900 MHz, que equivale à cabeça-pescoço do ser humano, 30 centímetros. Então, a radiação eletromagnética de um telefone celular é captada com grande eficiência pelo cérebro. O cérebro, por si, é uma estrutura extremamente complexa de neurônios refrigerados com líquido cefalorraquiano para manter uma temperatura constante. Além disso, é protegido pela meninge, pela massa óssea, pelos cabelos. Então é muito sensível a agressões. O celular trabalha exatamente nessa faixa de frequências. Então, uma antena de celular seria mais ou menos como pegar um forno micro-ondas de casa, tirar a porta e colocá-lo na torre. Ele emite radiação. Quer dizer, tem um impacto, segundo essas considerações, um impacto alto na saúde. Isso constantemente durante anos. Sim, basta consultar os consultórios e verificar a quantidade de pessoas que têm problemas em relação à sua saúde. Pessoas que estão mais próximas a essas grandes antenas repetidoras de celular ou que usam muito celular, têm mais problemas de saúde, é isso? Bom, basicamente tem mais um agente poluente invisível de radiação, a qual se submetem sem saber que estão sendo submetidos. Então, mesmo do ponto de vista psicológico, essas antenas, essas torres, causam um efeito patológico nessas pessoas. Tá certo. Ótimo, a gente vai continuar no próximo bloco, precisamos fazer um intervalinho. Eu agradeço a todos que estão participando via Skype, aqui via internet também. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta na sequência.